Alô, nação rubro-negra, a maior torcida do mundo. Você não acreditava que nós voltássemos, mas achou errado. Nós voltamos aqui de novo, agora aqui, final de noite deste sábado, 21 de janeiro de 2023. Potência rubro-negra no ar. Alipe de Araújo Neto aqui comandando as tarquetas. E pedindo mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, que a gente vai falar aqui do Vitor Pereira aqui. Vamos fazer um react aqui, de leve aqui da coletiva. Vitor Pereira, após a vitória acachapante de 5-0 sobre o Nova Iguaçu. Gabigol, sendo o 11º maior artilheiro da história do Flamengo. Passou o Tita. Passou o Tita. Gabigol entrando para a história aí. Com certeza vai chegar entre os 5. Talvez até esse ano ainda, Gabigol. Se você acredita em Gabigol, comenta aqui. Gabigol entre os 5 maiores artilheiros do Flamengo neste ano 2023. Aproveita e compartilha esse vídeo. Aproveita que é tudo de graça, o YouTube não cobra nada. Eu também não paga nada pra gente, mas um dia vai pagar, se Deus quiser. Vamos ver aqui o Vitor Pereira falando dessa vitória. Vitor Pereira, será que o Vitor Pereira está mais para o Jorge Jesus ou está mais para o Paulo Souza? Qual Portuga o Vitor Pereira se aproxima mais? Durante a semana ele foi mais Paulo Souza. Esta semana, agora, nesse sábado, ele foi mais Jorge Jesus. Vamos lá. Fala, Vitor Pereira. Muito boa noite. Coletiva do Vitor Pereira. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o resultado de hoje. E também, Vitor, uma curiosidade, porque a nossa equipe viu que após a partida você ficou durante muito tempo sozinho ali no banco de reservas, pensativo. O que estava passando também pela sua cabeça? A Tite. No fim, no início? No final agora do jogo, acabou, todo mundo foi pro vestiário e você continuou um tempão ali, sozinho, pensando, refletindo. Assim, o resultado para mim não é o mais importante, né? Porque o nível das equipas é um nível diferente. Agora, eu gostei fundamentalmente gostei do espírito da equipa, dos que jogaram e dos que ficaram de fora, dos que entraram e daqueles que também não entraram, não é? Que não chegaram a entrar, mas o espírito é um espírito de grupo. Deu também para dar minutagem, para equilibrar a minutagem à procura de mais soluções, não é? Porque nós temos de ter mais soluções. E isso foi bom. Algumas coisas bem feitas, outras que temos que melhorar, e pronto. Mas satisfeito com o jogo, satisfeito com os golos, porque esta equipa tem que fazer golos, e também por não termos sofrido gol nenhum, não é? E pronto. O famoso clean sheet, como diriam os ingleses, né? Eu entendi mais ou menos o que ele quis fazer quando colocou o Marinho de lateral esquerdo no último jogo, né? Ele imaginou que de repente está lá no Mundial, né? Sem o Felipe Luiz, vamos dizer que sentiu e não pôde jogar. Ele só escreveu, ele tem um limite de jogadores para escrever. Então chega no Mundial lá, qualquer torneio que tem um limite de jogadores para escrever, e de repente não tem o Felipe Luiz, e o Ayrton Lucas sente ou toma um cartão, sei lá, expulso, precisa trocar o jogador por algum motivo. O Felipe Luiz já com 37 anos, agora vai para 38 anos o Felipe Luiz esse ano, né? O Felipe Luiz já com 37 anos, lateral esquerdo, então ele de repente tentou colocar o Marinho ali para ver se seria essa terceira opção, né, no caso de precisar de um jogador para atuar por ali e não ter um jogador, né, originário da posição inscrito num torneio importante. Então, acho que por isso é teste, né? Lembrando que o Jesus também escalou o Rafinha de ponta direita, né? Mas fala aí, Vitor Pereira. E sobre a reflexão, eu sou um bocadinho introspectivo, não é? Eu gosto de pensar, eu gosto de sair um bocadinho da caixa e ficar e perceber o que é que tenho, qual é o caminho para nós melhorarmos, não é? Fundamentalmente é isso que eu fico a pensar. Aquilo que eu penso antes e aquilo que eu penso depois tem a ver com o jogo, tem a ver com a melhoria da equipe, não é? Vitor, Raiza Simplício, da Gol Brasil. Boa noite. Boa noite.
A gente vem, eu pelo menos, venho percebendo nesses seus primeiros jogos uma tendência que não via tanto assim no Flamengo do ano passado, por exemplo, que são as inversões de bola, né? Eu tenho visto bastante isso. Queria que você falasse se é algo que você vem trabalhando com o grupo, é algo que você vem pedindo para o grupo, e queria que você falasse também sobre a disputa por posição do Varela e o Mateuzinho. São dois jogadores que têm características um pouco diferentes, e se você vai trabalhar com eles de acordo com o adversário. Assim, relativamente à variação, eu tenho como princípio que corredor fechado não devemos forçar um corredor quando o corredor está fechado. E nesse sentido temos que ir à procura dos espaços que se libertam. Muitas vezes o espaço que se liberta, a aceleração da bola tem que ser do lado contrário. Não pode ser aquela insistência quando as coisas não estão, quando os espaços não estão lá. Portanto, a variação do jogo é um subprincípio ofensivo que é importante trabalhar, não é? Para ir à procura do espaço de entrada, do espaço, e muitas equipas ficam lá atrás fechadas e nós temos que ter a paciência de os forçar a um lado para entrar no outro, não é? Esse é um subprincípio. Depois, é importante termos dois jogadores por posição, eu diria que até três, porque a experiência que eu tenho do ano passado é que dois muitas vezes não chegam. Portanto, temos que estar atentos neste momento à nossa base, encontrar um terceiro, falando por exemplo dos laterais, encontrar um terceiro lateral. Ele falando aquilo que eu tinha falado do Maria, sem ouvir, hein? No sentido de estarmos preparados para uma lesão, e as características deles são diferentes. E nós tentamos explorar, ou tentamos pôr ao serviço do coletivo aquilo que são as características individuais de cada um. Portanto, e a competitividade é boa para a equipa. Mister, boa noite. Bruno Vilafranca, do Coluna do Fla. Parabéns pela vitória. Obrigado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Everton Cebolinha. Ano passado, né, ele foi um jogador que, quando chegou ao Flamengo, se esperava muito dele por tudo que ele fez, principalmente jogando com a camisa do Grêmio. Ele chegou ano passado, deu uma certa oscilada, mas também chegou num time que já estava praticamente pronto, né, não teve tanto espaço assim, apesar de ter participado bastante em algumas ocasiões. Ele hoje me parece que está com muito mais confiança, está fazendo aquilo que se espera dele, principalmente o 1 contra 1. Quero saber como é que anda essas conversas nos bastidores do senhor com o Cebolinha. Se o senhor tem incentivado isso, que ele sempre fez muito bem, de fato, esse 1 contra 1. Obrigado, mister. Treinou essa chaleira que ele deu hoje? Não. Eu tento incentivar os jogadores todos, não é? E o Cebolinha não foge à regra, não é? É assim. Não é fácil para um treinador chegar a meio da época, não é fácil para um jogador chegar a meio da época e começar logo a render. Naturalmente há um tempo de adaptação e eu hoje gostei do jogo dele. O que eu quero dele é que ele consiga jogar por fora e consiga jogar por dentro, portanto é isso que temos, que alterne dentro e fora, portanto dos meus extremos eu quero que eles tenham a capacidade de romper por dentro, como se o espaço se abrir por dentro, como tenham a capacidade de romper por fora se o espaço se abrir por fora. Portanto, essa característica do 1 contra 1 forte dele, é preciso estimular a confiança dele para ele, quando sentir que está mano a mano, para ir para cima e para ter confiança para ir para cima. Portanto, é esse o nosso trabalho. Vitor, Letícia, do GE. Você, na primeira resposta, já falou um pouquinho que usou esse jogo de hoje, para dar um pouquinho de minuto e conseguir equilibrar todos os jogadores da equipe e, consequentemente, trazer ritmo de jogo já em função dos próximos passos do Flamengo. Abrindo um pouquinho o planejamento, se for possível, o que a torcida pode esperar da próxima partida, né, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, já que já embarca para a Supercopa? Essa é uma semana importante para nós porque uma final aproxima-se, não é? E nós vamos ter que a preparar bem, não é? Que a preparar bem. Próximo jogo provavelmente um misto, provavelmente alguns da primeira equipa, alguns da equipa abaixo da nossa, porque nós acreditamos neles também, e preparar e aproveitar a semana para preparar o jogo que aí vem da final.
Tá bem? Oi, Vitor. Viva. Sérgio Lobo, Sport TV. Grande Sérgio Queria saber de você o seguinte, até em relação à pergunta da Letícia, eu vou até estender um pouquinho mais. Você falou que essa semana é importantíssima e eu considero ela muito importante, realmente, até porque você vai ter ela para trabalhar, já falou, inclusive, sobre o jogo de terça-feira. Mas o Flamengo, se contarmos no jogo do sábado que vem, dia 28, e mais os 2 jogos decisivos, vão ser 3 jogos decisivos aí em 14 dias, né? Mesmo até que não dispute a final, que eu estou aqui trabalhando com o melhor dos mundos, né? Que vá para a decisão do Mundial de Clubes. O que você está percebendo que você vai ter que, esta semana, que você, digamos, vai ter livre antes do jogo, que é a primeira decisão contra o Palmeiras, para aprimorar, para ver em relação ao aspecto físico, e visando adversários que são bem diferentes, né? Você vai ter o Palmeiras, que é o campeão brasileiro, depois você ainda não sabe qual vai ser o da semifinal, e depois também o da final, quer dizer, são adversários bem distintos, né? Aquilo que eu acho que esta equipa, em termos ofensivos, do ponto de vista ofensivo, se for bem estimulada, se a ligação entre eles for uma ligação que tenha um sentido, um sentido em que toda a gente entenda o sentido, esta equipa tem capacidade para em termos ofensivos, criar problemas a qualquer equipa. O grande desafio para mim é colocar esta equipa a defender bem em todos os momentos do jogo, a defender bem no momento em que perdemos bola, porque Aí tá soando como técnico brasileiro, né? Eu estou apenas para tratar de fazer a equipe defender bem, né? João Santana não, né? Calma aí, Vitor Pereira. Eu estou te defendendo aqui, você vai me dar uma dessa? Não é essa não. Porque este balanceamento todo ofensivo exige um posicionamento quando temos bola que permita reagir com agressividade à perda de bola, e que Tá bom, saiu bem. nos permita ter gente na zona da bola para pressionar, e este clique, esta reação tem que ser uma coisa automática para eles. E depois temos que saber, porque há equipas que nos vão colocar dificuldades, que nos vão empurrar lá para trás, temos que saber defender. Que já disse no outro dia que temos que saber defender. Há momentos em que defendemos alto e pressionamos alto. Há momentos num bloco intermédio também temos que saber perceber os momentos de pressão e como defender um momento num bloco intermédio e num bloco baixo. Num bloco baixo, como não estamos muito habituados a entrar num bloco baixo, mas há equipas que nos vão obrigar a isso, nós temos que aprimorar, temos que evoluir nesse sentido. Você está falando especificamente do Real Madrid, né? Portanto, vamos, claro, trabalhar os aspectos ofensivos, mas ter muita atenção, porque é isso que eu acho que esta equipa tem que evoluir mais no processo defensivo. Okay? Vitor, boa noite. Sofia Miranda, da TV Globo. Você já disse na primeira resposta que o resultado em si, o placar, não tem importância dados os níveis técnicos das duas equipes, mas qual é a real importância de um resultado como esse no processo de continuidade do seu trabalho, nesse início de seu trabalho no Flamengo, pensando até na próxima semana, que você tem o Bangu pela frente, e depois, no dia 28, o Palmeiras? Qual é a importância de um resultado assim expressivo como esse? Lembrando que o Flamengo empatou, né, no meio da semana com o Madureira, né? Lá, teve que viajar, foi um campo diferente, o campo não estava bom, o calor estava bravo, mas enfim, empatou com o Madureira, né? Não empatou nem com o Fluminense, o Botafogo, empatou com o Madureira. Então a vitória como essa alivia bastante, né? Já respondi para o Vitor Pereira, agora fala a sua versão, Vitor Pereira, por favor. Se eu vos dissesse que este jogo tem transfer para o jogo do Palmeiras, estava a dizer uma mentira muito grande, não é? O nível do Palmeiras não é este, o jogo deles não é este, é um jogo muito diferente, portanto eu estaria a mentir se vos dissesse que neste jogo que deu para preparar, ou que há semelhanças com o jogo que vamos encontrar com o Palmeiras, portanto, não. Mas há subprincípios do jogo, há coisas que têm que começar a ser uma constante no nosso jogo,
que dá para também trabalhar neste jogo, que deu também para trabalhar neste jogo, que é uma reação à perda de bola, como entender quando a equipa adversária sai em contra-ataque, como é que nós nos devemos comportar. Portanto, dá para, sendo um nível completamente diferente, dá para trabalhar alguns aspectos. Do ponto de vista físico também dá para evoluir um bocadinho, não é? E mentalmente é sempre bom ganhar e marcar golos. É bom para o Pedro fazer 2 golos, para o Gabriel fazer 2 golos, porque os atacantes vivem de golos e sentem-se confiantes quando fazem golos, e a equipa precisa deles. Ih, rapaz, tá ouvindo muito Romário, hein? Precisa deles, têm qualidade. Eu não gosto de ver os meus atacantes passar um jogo sem marcarem, não é? E pronto, deu para isso. Hoje deu para isso e deu também para perceber o espírito de quem ficou de fora, se de facto coloca o clube e coloca os objetivos do clube acima de tudo. Última pergunta. E mostrou que testou o psicológico também dos caras, né? Quem tá comigo, quem tá com o clube, bota o objetivo acima, quem não tiver é o barro. Eu gostei da postura, gostei. Fala, Vitor, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Grande, Mauro 2 jogadores Santana. importantes para o elenco estavam em trabalho de recondicionamento muscular. Um deles, hoje, estreou sob o seu comando, que foi o Felipe Luiz. Queria que você falasse da importância dele para a partida, a sua avaliação sobre ele e a expectativa sobre o Rodrigo Caio, com a informação que você pode passar para a gente sobre este zagueiro que também foi muito importante para as Doutor Rodrigo Caio para você. conquistas do Flamengo e que faz um trabalho também de recondicionamento. Assim, o Filipe Luiz, hoje, o planeamento hoje era para jogar entre 45 minutos a, no máximo dos máximos, 60 minutos, mas como o jogo não estava num ritmo alto, era um jogo que estava controlado, um jogo que não, para nós não era de uma exigência muito grande, não é? Não colocava, não o colocaria em dificuldades. Conversamos ao intervalo, estou-me a sentir bem e continua em jogo. É um jogador que dá maturidade à equipa, é um jogador com muito boa decisão com bola, pode já não ir e vir, mas tem outras. O Ayrton é mais de profundidade, tem determinadas características, é mais novo, mas ele tem inteligência, é inteligente, sabe taticamente, é um jogador trabalhado, nota-se claramente, e o espírito dele é um espírito de equipa, um espírito que eu gosto, portanto tem muito a dar-nos, não é? Tem muito a dar e estou contente por ele ter voltado. O Rodrigo Caio esteve numa fase de recuperação, ainda não o vejo nas condições ideais, mas provavelmente, como nós conversamos esta semana e ele me disse a mim, provavelmente está-lhe a faltar jogo e agora necessita de jogo para dar o passo em frente, para se esquecer um bocadinho da lesão antiga e para também, com a qualidade que tem, a qualidade dele é indesmentível, não é? Toda a gente a conhece, é um jogador de qualidade, um jogador de grupo, um jogador com um espírito de grupo, um jogador que é líder também e que só precisa de estar ao nível competitivo que lhe permita ajudar a equipa. Tá Fim da entrevista coletiva do técnico. Muito obrigado, Vitor Pereira. Bem elucidativa a entrevista. Muito obrigado. E agora eu queria perguntar para você, depois de tudo isso que você ouviu, né, dos últimos 3 jogos, aí, os 3 jogos com o Vitor Pereira à frente do Flamengo, o que você acha? Vitor Pereira está mais próximo de Jorge Jesus ou de Paulo Souza? Deixe seu comentário aqui, se inscreva aqui no canal Potência Rubro-Negra, aproveita que é de graça. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre o Flamengo. Valeu! Alô, nação rubro-negra, a maior torcida do mundo.